Esta não perna de caraça. Pessoal, para quem não me conhece, espero que toda a gente conheça, o Rómulo, Bodybuilding Old School, estamos aqui no CT Unbroken. Rómulo, apresenta-te aí ao nosso pessoal, que a malta jovem não deve conhecer, mas deveria. Boas pessoal, portanto sou o dono do CT Unbroken e hoje tive o prazer de receber estes jovens. Não os conhecia, mas estou sempre disposto a conhecer verdadeiros culturistas como eles são. Bastou 5 minutos de conversa para perceber a paixão que eles têm por isto. E agora estou de facto boquiaberto com o tamanho das pernas deste homem, que são fantásticas realmente. E por isso fica aqui o convite a todos vocês que de facto gostam da modalidade e que queiram conhecer um ginásio que de facto se respira bodybuilding a sério, estão sempre convidados a vir aqui. Qual é que é a localização? Rua Costa Cabral, 1094, Porto. Passem aqui, vocês viram o nosso treino de pernas, as máquinas são pesadíssimas. Nós estávamos convencidos que íamos meter o peso que metemos nas nossas máquinas lá no ginásio. Não consegui. O peso parece que dobra. Não deu. O peso parece que dobra. Sensacional. A contração ali da... Aí é que dá para perceber que peso e contração são coisas diferentes. Foi fantástico. Mas... Arthur, dá aí, haja aí umas poses. Queres falar as poses e eu faço? Sim. Portanto, qual é a tua categoria? Clássico. Clássico, ok. Então vamos começar pelo menos pelas mandatórias, ok? Pose relaxada de frente. Isso. Fala para mim. Oi. Eu sou o Arthur Oliveira. Pronto. Eu vou-te explicar porque é que eu te pedi isto. Tu estás a conter o ar aí dentro, não é? Não faças isso. Não. Solta o ar fora. Primeiro faz assim. Respira pelo nariz. Mete o ar pelo nariz. E depois solta, mas mantém a expansão torácica. E aí contrais e estás aí o tempo que for preciso, ok? Agora experimenta. Solta e mantém. Isso. Aí contrai. Agora consegues falar à vontade o tempo que for preciso. Consigo falar. Sabes porque é que eu te estou a dizer isto? Isto é algo que tens que fazer sempre. Sabes porquê? Porque quando estiveres no palco, o júri vai-te mandar fazer muitas comparações. E quando tu, ou qualquer outro atleta, começa a conter o ar, sabes o que é que acontece? Vocês começam a respirar pelo diafragma e começam a suar. Porque tu estás a meter uma pressão muito grande nos músculos por conter o ar, estás a perceber? Então não estás a deixar o sangue fluir. Não. Inspira pelo nariz. Solta. Ao inspirar pelo nariz consegues a expansão torácica. Solta pela boca e contrai o abdominal. E faz aí o tempo que for preciso. Ok? Isso é muito importante para não te cansares. Enquanto que os outros vão cometer o mesmo erro. E isso. Os outros ao teu lado vão estar e vão começar. Percebes? É, assim e tu eu fico bem melhor. Estás a ver? Bem melhor. Já aprendeste uma coisa. Ele já me falou bastante sobre a respiração, que Yeah. no treino eu também estou a falhar na respiração. Exatamente. E a respiração é fundamental para te ajudar. Todos os exercícios são compostos por 2 movimentos, concêntrico e excêntrico. Então deves fazê-lo acompanhado da respiração. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Quando você, às vezes, trabalha em apneia 1 ou 2 repetições ou 3, não é produtivo, percebes? Porque em apneia tu não estás a fazer aquilo que é mais necessário no culturismo. O que é mais necessário? Cada repetição nós temos que respirar para bombear o sangue para o músculo. E o sangue é o que leva os nutrientes e oxigênio. Sim. Então tu não deves treinar em apneia, porque isto não é o melhor resultado possível para ti. Ok. Ele falou a mesma coisa no treino de perna, porque eu estava fazendo. E não respirava. Pois, mas o que tu estás a fazer é uma técnica muito utilizada pelos powerlifters e pelos halterofilistas. Ou seja, como vão fazer um movimento de força explosiva e um movimento só de uma repetição máxima, o que é que eles fazem? Pá! Explodem cá em cima, estás a perceber? Mas é uma repetição. Agora, quando tu vais fazer, nós no culturismo não trabalhamos uma repetição máxima, nós trabalhamos, não é, com o bombeamento do sangue para o músculo. Então a respiração é fundamental. Sempre, ok? E o que é que isto vai obrigar? Vai-te obrigar a fazer uma coisa que raramente se faz hoje em dia. Se tu controlares bem a respiração, tu vais ter quase que inconscientemente que controlar a velocidade de execução. Ou seja,
aguentas um pouco mais a concêntrica, explodes na excêntrica. Para meter o máximo e tirar o máximo. Meter o máximo e tirar o máximo, ok? Tens que imaginar sempre, imagina que tu queres encher uma boia para dares uma criança para levar para a água. Então, tu o que é que vais fazer? Tu não vais fazer isto. Tu vais fazer movimentos pequeninos, mas vai entrar mais. Exatamente. Isto é a mesma coisa. Nós queremos bombear o sangue. Ok? Sim, senhor. Porquê é que estás a fazer isso com esta perna e com aquela? O quê? Faz assim. Coloca as duas lado a lado. Sim, mas não te ponhas assim, põe-te mesmo do lado. Isso, mesmo do lado. Isso. Ok, as duas juntinhas uma à outra. E agora o que é que eu quero que tu faças? Empurra o máximo para trás e contrai o glúteo. Isso mesmo. Contrai esses quadríceps todos, isso. E agora, imagina, estica os dois braços à frente. Assim, aberto. Isso. Imagina que estás a agarrar uma barra de ferro. E agora vamos rodar a barra de maneira que ela fique virada para ali, mas não acompanhes o movimento com a cara. Vais fazer isto. Ok? Vamos lá. Espera. Fique. Dobra ligeiramente os bracinhos. Isso. Contrai com o máximo de força. Isso. E agora, expansão torácica. E agora, não mexas mais isto. Vai girando. Isso. Não. Olha, já partiste a barra. Se fosse uma barra, os seus braços tinham que girar assim. Isso. Que é para a barra estar aqui. Ok. Estás a ver? Ok. Entendes? Isso. O queixo fica ao nível do ombro. Olha para isto. Que diferença. Muita diferença. Vamos lá. Muita diferença. Isso mesmo. Olha para isto. Lindo, hein? Lindo, caramba. Isso. Não te esqueças da respiração. Solta fora e aguenta. Isso. Não retenhas o ar. Fantástico. Excelente pose. E agora, de costas. Isso. Apontas os teus pezinhos ligeiramente para fora. Dobras ligeiramente e tal. Contrai. Exatamente. Isso. E agora, enche. Isso. Mas como estamos a mostrar as costas, de frente fazes muito bem. Em crescer, assim como tu estás a fazer. De costas, como eles estão a ver de costas, em vez de cresceres como tu fizeste, pau aqui, faz assim. Pá, vira um bocadinho para baixo. Isso! Em vez de crescer os dorsais dele, vamos lá. Isso. Estás a ver? Isso. Mas baixa os ombros, não levantes os ombros. Isso mesmo. Isso. Viste que aquilo cresceu para lá? Fantástico. Isso mesmo, muito bom. Relaxa. Isso. Estática de lado do outro lado. Mesma coisa. Novamente barra de ferro. Isso. Isso mesmo. Fantástico. Esta pose. Fantástico. Rebenta assim, rebenta. Não há hipótese. Ok? Estática de frente novamente. Tens que ir ao Arthur. Já estás cansado? Já. Isto de pousar é um treino. Ok? No meu tempo, o que é que nós fazíamos? Principalmente quanto mais perto estávamos na competição, nós doseávamos. Imagina que tu tinhas que fazer 45 minutos de cardio por dia. Ok? E sendo esse cardio, por exemplo, a seguir ao treino, nós fazíamos 15 minutos de cardio numa passadeira e 30 minutos de pausas. Não há hipótese. Ronda atrás de ronda. Seguido. Estática. Sempre. Duplo bíceps. Um cardio incrível. Tu relaxa. Fazíamos para aí 5 ou 6 voltas. Tal. Sabes porquê? Quanto mais tu fazes, mais consegues dominar a respiração a posar, que é para quando chegares acima do palco, aquilo, a forma de um culturista lutar no palco é posar. Então, quem posar melhor e aguentar melhor a pose no máximo da contração é quem tem hipótese. E é preciso ser muito rápido e saber não respirar pelo diafragma, mas pelo nariz, soltar e estás ali, tranquilo, enquanto os outros e começam e fica mal, começam a suar, não, com calma, isso é muito importante. E o cardio que tem de bom também é quanto mais tu fazes, mais contrais, vais fazendo, mais água vais expulsando. Contrair, fazer as poses, tu vais expulsando água, vai ficando mais atenção, exatamente, percebes? Então, a mistura do cardio, fazendo uma percentagem de cardio no tapete e outra aqui a posar, para mim é o ideal. Porque muita gente pensa que não, mas isto é um cardio descomunal. O Rómulo já subiu quantas vezes a palco? Olha, eu para te ser honesto, eu quando comecei a treinar,
no ginásio onde eu treinava faziam-se competições internas do ginásio. E eu já disse isto em vários podcasts, era muito interessante porque fazia-se, por exemplo, num mês, Mr. Peito, e então as pessoas que se inscreviam iam fazer só o peito de lado. Engraçado. No mês seguinte era o Mr. Bíceps. Isso Então era em que ano? Em que ano olha, foi isso? isto eu comecei a treinar em 1983. Pô, tem mais anos de treino do que a vida. É verdade. Tinha 14 Isto é uma anos. escola. Quase que nós dois juntos. Isto é uma escola. Tinha 14 anos. 83. Começou com 14 anos? Sim, sim. 86, ó. Mais de 40 anos, né? Sim, eu tenho 56, cara. Não, mais de 40 anos de treino. Ah, sim. Ó, mais que nós dois juntos, cara. Absorver tudo o que está a sair deste vídeo. Muito pessoal. conhecimento. Não quer muito dizer conhecimento. que saiba tudo, mas sei alguma Já coisa. Mas já Pelo menos alguma vantagem, alguma tem alguma experiência. vantagem, não é? Sim, sem dúvida. E então fazia-se essas provas e eu tive a felicidade de entrar em algumas delas. Ganhei muitas vezes o Mr. Dorsal e o Mr. Pernas, que era o que eu tinha melhor. Era o seu ponto forte? Eram os meus pontos fortes. Depois cheguei a entrar numa prova regional, mas depois perdi-me. Porquê? Porque eu sempre fui muito exigente comigo próprio, percebes? E na altura o culturismo não era como hoje, não é? Não havia nem sequer 1/10 da publicidade e do crescimento que o desporto teve, como também não havia as competições que há hoje em dia. Então, eu na altura comecei a viajar um bocado na maionese e comecei a pensar que queria mesmo ser profissional e gostava de ser um dia Mr. Olímpia, aquelas coisas de um rapaz novo. E eu, como já não nasci em Portugal, eu nasci na África do Sul, eu quando atingi os meus 21, 22 anos, eu fui para a Inglaterra e tirei lá na altura o meu curso de personal trainer e trabalhei no ginásio do Sean Davis, que era Mr. Universo na altura, foi o meu primeiro mentor. Depois, através dele, conheci o Milo Sarcev, que foi o meu grande mentor. Sim, o Milo Sarcev? Sim. Caramba! Que é o meu grande mentor e não sou que eu Tem contacto com ele? Sim, tenho. Fantástico! Ele manda sempre mensagens, aliás, como a maior parte deles, aliás. Não sei se vocês sabem, eu depois fui para os Estados Unidos, tive 9 meses em Los Angeles, onde treinei todos os dias no Gold's Gyms com o Charles Glass. Tenho tudo documentado, fotografias disso. E depois vim para Portugal e abri o meu primeiro ginásio, em 96. E de 96 a 2002, eu organizei uma prova que se chamava Romulo Gym Classic. E todos os anos trazia um profissional para fazer guest posing. Então eu trouxe cá o Kevin Lebron, trouxe Sean Ray, trouxe Dorian Yates, trouxe essa gente toda cá a Portugal. Está tudo documentado, toda a gente sabe. E foi isso que me fez ficar muito conhecido. O meu ginásio era muito conhecido aqui no Norte. E isto para te explicar que o meu sonho era tanto chegar a esse nível, que fui trabalhando, juntando dinheiro, abrir o ginásio, criar recursos financeiros e fui-me perdendo e quando olhei para trás já era muito tarde e depois eu também já tinha outros negócios, tive uma empresa de segurança, então as coisas foram passando e a gente pensa que isto não anda rápido, mas anda muito rápido e depois eu era sempre assim, não, vai ser agora que me vou preparar. E a última vez que me estava a preparar foi estamos em 2025, foi em 2019, estava a preparar-me para competir nos Masters aqui, quando começou a haver aqui a UABA e a NPC, e foi quando infelizmente tive que ser operado ao coração e aí acabou o sonho de vez de competir, é verdade. Tenho válvula mecânica e tenho alguns impedimentos, mas pronto, mas continuo aqui a viver assim. Hoje em dia vivo o culturismo de outra maneira, mas eu treino todos os dias na mesma, agora, evidentemente os ergogénicos não os posso utilizar e tenho que ter alguns cuidados com a alimentação, tomo uma medicação para o resto da vida, e uma pessoa tem que aceitar estas coisas, mas mais vale estar vivo e estar cá para contar do que não estar, não é? E então é isso, mas são dos 40 anos, são para aí 25 a preparar atletas e a viver isto intensamente, e então deu uma capacidade de poder estar-te a fazer estas pequenas correções que acho que são muito válidas para ti, para qualquer competidor. Para uma coisa, hoje em dia, eu acho muito bem vocês, que são a nova geração, terem esta capacidade de, por vocês próprios, se motivarem e de crescerem e de viverem isto intensamente. Vocês estão a viver o que nós já vivemos, e isso é muito bonito ver isso, mas há pequenos pormenores, e um desses pormenores é isto, porque vocês, o conseguirem arranjar um processo de treino e alimentar, hoje em dia há tanta informação que vocês conseguem ir experimentando e ver o que funciona para vocês, e vocês
trial and error, não é? Como eu penso sempre em inglês, que é a minha língua materna, não é? Ou seja, experimentar e errar até chegarem a perceber como é que é o vosso corpo. Isso é o crescimento normal de qualquer culturista. Mas depois, quando chega a uma fase muito perto da prova, às vezes torna-se importante poder ter alguém com mais experiência para dar estas dicas de poses, de finalização, percebes? Porque isso são coisas que é muito difícil vocês aprenderem sozinhos, percebes? O aprender o que funciona para vocês a nível de treino alimentar, vocês trial and error lá vão. Mas depois estes pequenos pormenorzinhos de ajustes, pá, se puder haver alguém que vos dê uma dica, é sempre muito bom. Porque vocês depois de uma ou duas vezes com uma ajuda destas, vocês vão começando já também a adaptar as coisas a vocês próprios e criar o vosso próprio estilo. E as coisas são mesmo assim, mas eu acho que se peca muito hoje em dia. Eu admiro muito a capacidade que vocês jovens têm de sozinhos percorrerem um certo caminho, mas depois, quando chega ao palco, vê-se a fragilidade com que vocês pausam mal, não tiram partido daquilo, e é por não haver mais gente como eu, se calhar a dar-vos uma ajuda, ou vocês não procurarem também, porque quando um atleta consegue ir bem preparado a nível da postura em palco, das poses em palco, a forma como fica melhor a pose para ele, tudo, isso conta muito. Porque imagina que tu estás em palco e a dúvida dos juízes é entre tu e outro indivíduo que está numa condição tão boa como a tua, e eles estão à procura de um pormenor. Às vezes o pormenor é precisamente a capacidade com que tu sabes tirar melhor proveito das poses e tens mais presença de palco. Isso é muito importante. A confiança. Exatamente. E isso é um pormenor que às vezes o pessoal esquece muito hoje em dia, só se preocupa com a forma de treinar e de comer e tal, e depois esquece destes pequenos pormenores que fazem parte da competição. Escolher o calção, escolher a cor do calção, escolher quem tem rotinas, escolher a música, como vai fazer a rotina. O pessoal sofre meses, passa fome, exatamente, treina e depois chega o momento de mostrar o trabalho. Deixa para o último, estás a perceber? É capaz de fazer as poses, se calhar faz as poses durante 2 ou 3 semanitas, mas até esquece as estáticas, e as estáticas são as mais importantes, as mandatórias. São as primeiras que exatamente. E eu acho que isso é um trabalho que, talvez através deste vídeo, o pessoal fique mais consciente, é um trabalho de finalização muito importante para todos vocês. Pelo menos conseguem ter uma performance melhor. Claro. A perna é forte, não é? Fantástico. É forte. Fantástico. A perna dele é de um nível já... Quantas séries está a fazer de quadríceps por semana? Ui! Tu não estás a tirar partido total desta pose. Ora faz outra vez. Então vamos lá ver. Daqui para baixo, perfeito. Porquê é que é perfeito? As pernas já são perfeitas, mas a posição que ele adota, ele está a pôr o peso todo naquela perna e está a aproveitar para abrir esta perna em leque e mostrar o máximo de expressão muscular que ele tem nesta perna. Mas depois faz o duplo bíceps. Sem contrair, faz o duplo bíceps normal. Isso. Olha só o que ele está a fazer. Ele está a esconder fechar o braço, não é? a amplitude toda que ele tem. O que é que eu quero que tu faças? Faz isso em todas. O que é que eu quero que tu faças? Imagina que vais, ora coloca as pernas como tu colocas, isso, mas coisas de contrair, só colocar, isso. E agora imagina que tu vais agarrar um balão gigantesco. Quero que tu faças assim. Isso. E agora, aí onde tu estás, gira as mãos para dentro, isso, e agora contrai. Isso mesmo. Mas, agora eleva um bocadinho os cotovelos e abre um bocadinho mais. Isso mesmo. Olha a diferença, estás a ver? Quando ele estava a fechar. Ou seja, baixa novamente e agora tenta fazer assim. Coloca as pernas, isso. E agora? Quando abrir os teus braços, abre, mas lembra-te que aquilo que eu quero é que tu procures a maior expansão do tórax. Faz isto. Assim. E depois que estás aqui, ora faz. Isso. Depois de estar aqui, vira as mãos para cima. Isso. Não, estica os braços. Estica. Isso. Agora, vira as palmas das mãos para cima e a única coisa que eu quero é que tu dobres isto. Isso, meu. Mantém-te aí. Ficou. Tal. É? Já tinha dado esse feedback. Quando se tem um boneco assim, olha lá, estou arrepiado, olha para isto. É fantástico poder dar um pequeno toquezinho e ver a pessoa ter ao máximo partido de um corpo deste. É fantástico. Eu acho isto fantástico, sabes? Gosto mesmo disto. Estás a ver o que ele ganhou nesta pose? Muito.
Tens que vir aqui mais vezes antes da prova, pá, que eu ponho-te a ganhar aqui. Já quando estávamos a fazer as pausas, eu já tinha reparado, ele fecha muito dobrado. Não sei se é por ter a Fecha anatomia, muito isso e é depois mais curto, parece esta parte do que não braço. tem aquela amplitude toda E aqui. mesmo a dorsal não sai tanto. Exatamente. Queres que eu faça de novo o bíceps de frente? Sim, conforme eu te expliquei, não te esqueças. E Isso, na de costas vais ter também. abre os braços, Já menos. isso, vira as mãos para cima, isso, e agora só. Exatamente, olha para isto. Top. Fantástico, não é? Vais ver no vídeo. É que ele tem umas linhas clássicas, lindo. Bom braço, boa perna, cintura fina. Não, fantástico. Tens que idade é Pode ser. 21 anos. O único grupo muscular que eu acho, agora ponto para cima, isso, o único grupo muscular que eu acho, dois, mas um deles mais do que o outro, peito e dorsal, é que tu tens que dar um pequeno ajuste. Sim. O dorsal na amplitude e na densidade também, mas Na largura, né? Que yeah, na amplitude e um pouco mais de densidade aqui, mas isto tem a ver com os exercícios que andas a fazer. Agora, o que ficava aí mesmo um toque de beleza brutal, isto aqui precisava de ser um peitar, precisava de ser um Aumentar peitoral, mais expansão torácica e mais densidade. O que é que o Rómulo recomenda para encher este peito? Olha, eu não sei os exercícios que ele faz, percebes? As pessoas não se podem esquecer que isto é uma mistura de várias coisas, percebes? É a alimentação, com o descanso, a suplementação e o treino. Os quatro estão brutalmente interligados. Não vale a pena estar a pensar num exercício maravilhoso, milagroso, não existe. Portanto, desde que ele esteja a nível alimentar, nos valores que tem que estar, a nível de calorias e proteína, e a ter o descanso que necessita, então a variável que ele tem que ajustar à estrutura dele são os exercícios. O que é que eu sugeria para ti a nível do peito? Que é uma coisa que as pessoas têm que aprender, é começar a estudar a fisiologia e a anatomia pessoal de cada um. Isto é muito individual. No teu caso, tu tens uns membros fantásticos, tu tens pernas e braços extremamente bem musculados e no sítio certo, as proporções estão todas corretas. O peito também está muito bom, mas o peito precisava da amplitude, da expansão torácica e da densidade de um peito de culturista, que ainda não tem, ok? E o que é que eu te sugeria? Provavelmente trabalhares, como trabalhava, por exemplo, o Arnold no tempo dele e alguns atletas, e hoje em dia força um bocado a isso, nas amplitudes máximas. Tu quando pegares, por exemplo, nos halteres para fazer um press, tu faz na amplitude máxima. Tu quando pegares nos halteres para fazer umas aberturas, tu exagera na amplitude máxima e principalmente quando trabalhares, esquece a biomecânica do cotovelo e afasta o peso o máximo possível do peito. Porque quanto mais o peso afastar do peito, mais tensão estás a meter no peito. Se utilizares o cotovelo, estás a utilizar a biomecânica e tiras a resistência do peso ao peito. Tens que afastar. Trabalhar nas amplitudes máximas, percebes? Por exemplo, no multipower, chegares lá e agarrares no máximo. Se experimentares fazer isso, vais sentir um pump como nunca sentiste. Porquê? Quando tu abres na amplitude máxima, tu tiras o poder todo do exercício ao ombro e ao tríceps. E vais meter a tensão toda no peito. Tens que aguentar o mais lento possível e nunca ir com o cotovelo atrás da linha do ombro. Aqui estás na amplitude máxima do peito. Aqui já não estás na amplitude máxima do peito, estás na amplitude máxima do ombro. E não é o ombro que estamos a trabalhar. O peito não trabalha mais. Exatamente, entendes? Então eu sugeria-te fazer tudo trabalhos de amplitudes máximas e provavelmente, se calhar, não sei se já é assim que fazes, começar os treinos de peito com uma boa pré-exaustão. O que é que significa uma boa pré-exaustão? Normalmente o pessoal tem muita tendência de começar o peito com exercícios pesados, exercícios básicos, pau. Esquece isso. Começa a trabalhar o peito, vai para um crossover e começa, pau, 3 ou 4 séries em baixo, ok? Depois 3 ou 4 séries em frente, depois 3 ou 4 séries em cima. Sentido de baixo para cima, você fala também. Exatamente, é um exercício crossover que não é um exercício que te vai promover a hipertrofia total do tamanho máximo, mas vai trabalhar isoladamente o peito sem músculos auxiliares e vai-te bombear um volume tão grande de sangue quando tu saís dali para um exercício básico, o peito já está com o shape que nós queremos. Depois o exercício básico, É o peito que o que é que vai acontecer? O que é que significa? Tu com a pré-exaustão encheste o músculo com um volume de sangue incrível, ok? Então o músculo já está hiperdilatado e tu vais entrar no exercício básico já com uma dilatação descomunal
das fibras do peito. O que é que tu vais criar com o exercício básico e com o peso? Uma agressividade tão grande de intrusão no peito que vai criar um dano muito maior que o normal, porque ele já está completamente dilatado com o sangue. Então vais criar um dano maior. Porque aquilo que nós fazemos quando treinamos é criar um dano muscular nas fibras musculares. E depois a recuperação com o descanso e os nutrientes que nós lhe damos é que ele vai originar a recuperação, a regeneração muscular e a hipertrofia. No treino, aquilo que nós fazemos, nós conseguimos criar um pump, uma congestão, porque é um volume muito grande de sangue que mandamos. Mas o que nós estamos a originar é uma destruição de fibras musculares. Então o crescimento é depois. Então, se calhar é mais lógico no peito, que nós nos perdemos com exercícios de muita carga, Muita logo no força, início, né? e que tiramos muita força do ombro e do tríceps. Primeiro, conseguir uma congestão descomunal só com exercícios. E depois é mais E isolado. depois, né? exatamente, Isola, percebes? Eu era o que faria, e principalmente utilizar amplitudes maiores. Vais ver que... Para dorsal, o vais que é procurar. que você acha que é bom para mim? Olha, para dorsal, para mim, eu gosto muito sempre, acho que nós devemos aprender sempre com as pessoas que nos, de alguma forma, são uma referência para aquilo que nós procuramos. Para mim, não é por eu ter convivido pessoalmente com ele, não é por eu ter treinado no ginásio dele, não é por eu ter trazido a Portugal, mas eu acho que ainda hoje, ainda nos dias de hoje, um dos maiores dorsais de sempre foi do Dorian Yates. Okay? Você conheceu o Dorian Yates? Sim, eu treinei no Temple Gym e eu trouxe cá a Portugal. E o Dorian Yates numa forma boa. Não, Você quando ele conheceu? era Mr. Olímpia, exatamente. Deve ser. Como é que ele é? É impressionante, impressionante. A primeira vez que eu o vi, eu parecia uma criança, quer dizer, é indescritível, só o tamanho do antebraço dele. Ao lado dele, os culturistas Open de hoje em dia tinham chance. Atenção, escuta, vamos lá ver. Faz-se muito essas perguntas. Atenção que hoje em dia existem culturistas enormes, fantásticos. O Samson Dal é um gigante, o Andrew Jack é um gigante, há culturistas muito grandes. No entanto, eu acho que se chama Golden Era é por algum motivo. E chama-se Golden Era porque, se tu reparaste, todos aqueles indivíduos da Golden Era eram indivíduos que tinham uma abordagem ao treino e à própria finalização diferente. E eram indivíduos que já vinham de um background muito diferente também. Quase todos eles atingiram o sucesso máximo depois dos 30, mas já andavam a treinar desde os 18, 19, ok? Há muito ano de treino ali, há muita maturidade muscular, há muito, percebes? Havia muito... Hoje em dia, não vou dizer que os culturistas não têm o mesmo valor, porque têm, qualquer culturista tem valor desde que suba ao palco, como te disse há pouco, mas cada vez mais parece que há uma procura incessante de facilitar as coisas, percebes? Vamos fazer assim que não é preciso comer tanto porque tu podes beber não sei o quê, não é preciso puxar tanto porque tens esta máquina aqui, não precisa... Porquê? Desporto é mesmo isto, é sofrer, é sacrifício, percebes? Eu continuo a achar que há um termo que se utiliza muito hoje em dia que é o old school. Para mim não existe o old school. Para mim o old school é a base deste desporto e vai ser sempre a base, percebes? Não há como esconder isto. E respondendo diretamente à tua pergunta, para mim não há como fugir às remadas com barra, não há como fugir às remadas, percebes? O Dorian Yates, o que é que caracterizava essencialmente os treinos do Dorian e os treinos de dorsal do Dorian? Era... Por exemplo, eu vou fazer aqui uma pequena demonstração contigo, que é uma coisa muito simples. Estica o teu braço, por favor. Isso. Ok. Está descontraído, não está? Está descontraído. Ok. Tenta conectar alguma ativação com o dorsal. Consegues? Alguma coisa. Sim. Agora faz isto. Ativou ou não ativou o dorsal? Ativou mais. Fazer isto. Ativou mais. Isso. Contrai o braço todo. Isso. Com força, de maneira que eu não consiga fazer força para baixo. Isso. Faz força no braço. Isso. Ativou ou não ativou o dorsal? E assim. Faz força no braço. Ativou? Ou não ativou tanto. Percebes? Ou seja, a rotação do braço cria-te logo uma ativação do dorsal. Porquê? Porque tu, ao rodares o braço, há algo que se passa aqui na escápula que faz com que... Percebe? Olha, estás a ver a escápula dele? Isso. Estás a ver? Mas para aqui assim. Isso. Agora, faz o movimento. Isso. Estás a ver? Olha a escápula dele. Já pôs o dorsal numa posição. Quando ele trouxer agora o braço, ele tem uma amplitude muito maior de recorrido para o dorsal. Então, todos os movimentos que são com uma pega inversa, seja na poleia, seja com uma barra, dão-te uma espessura, uma densidade diferente.
E isso deve ser misturado com os outros. Nós temos que enganar o músculo e obrigar o músculo a congestionar em ângulos diferentes. E o dorsal, como as pernas, é um músculo muito grande. Então tem que ser estimulado de ângulos diferentes. Então tu tens que trabalhar com pegas inversas e depois tens que trabalhar com a pega normal nas amplitudes grandes. Percebes? Exatamente. Mas, para mim, há 2 exercícios que são os melhores exercícios de sempre. Inventes o que se inventar para o dorsal. As ramadas, seja pega normal, seja pega inversa, e uma coisa que raramente se vê fazer hoje em dia, que é as elevações de barra. Eu faço. É preciso, mas eu tenho que te ver para ver se tu fazes as elevações como tem que ser, porque uma elevação na barra à culturista é totalmente diferente de qualquer outra elevação. Primeiro, a pega é muito mais larga, e depois o que nós queremos é tentar, porque é impossível completamente, aproximar o peito da barra. Então, quando tu colocas na barra, a cabeça cai toda para trás. E tu, aquilo que tens que imaginar é levar o peito à barra. Por isso é que quando tu começas o movimento, quando vês um culturista, ele está todo arreado. Porque aquilo que ele tem que imaginar, vou levar o peito à barra. Pac! Sabes? O que é que tu fazes quando fazes isto? Oh, já tens a contração. Ora, põe os teus braços assim, isso, e agora olha para cima. Para o teto, isso. E agora imagina que vais levar o teu peito ao teto e faz este movimento, mas com os braços contraídos, faz este movimento, olha para cima, isso. Agora, sentiste ou não sentiste o dorsal? Mas não baixes os cotovelos abertos. Isso, vai. Sentiste ou não sentiste o dorsal? Então é isso que tu tens que fazer, percebes? É tentar puxar o peito à barra, e a maior parte do pessoal que está ali é fazer isso. Eu não faço como você fala, eu faço, no caso, eu deveria fazer com o peito, né? Exatamente. Só que eu faço assim. Normal. Vou-te dizer uma coisa que tu podes experimentar. Chegas no multipower, vocês sabem qual é o multipower? Sim, Pronto. Tira o Smith Machine, como alguns dizem. Tiras a barra, pousas a barra a esta altura. Deitas-te no chão, de forma que a barra fique à frente do teu peito. Esticas as tuas perninhas todas, peso morto. Agarras a barra e vais-te levar do chão, não é? Vais tentar que o peito se aproxime da barra. E vais ver que isso está-te a trabalhar o dorsal completamente. Percebes? E depois daí passas para a elevação da barra suspenso. Já bem feita, né? Já melhor. Fantástico. Não há melhor exercício que esse. Todos os grandes atletas dos anos 90 faziam esse exercício. E qualquer atleta que faça é impossível. Um gajo anda aqui às bolsas a tentar descobrir o melhor exercício, a tentar descobrir a melhor metodologia e vai saber e no final funciona. Com certeza, mas atenção. Todos os exercícios, todos sem exceção que existam, se forem bem executados, são válidos, são fantásticos, têm que ser bem executados. Depois, o que pode existir é uma seleção de acordo com a estrutura individual que cada um possa funcionar melhor. Exatamente. Evidentemente que hoje, com as máquinas que existem, aquelas máquinas de ramada, poleia baixa, poleia superior, são máquinas fantásticas, percebes? Mas para mim, se eu tivesse que escolher, não há nada que bate as ramadas, pega inversa, principalmente, a puxada, para mim é fantástico. Mas para mim era peito e dorsal. É a única coisa, o resto, meu amigo. Temos 3 meses está no caminho certo. 3 meses até a competição. Você acha que está bem o condicionamento para 3 meses? Porra, está muito bom, cara. Eu acho que tu vais competir em clássico, não é? Clássico? Bom, eu acho que tu tens estrutura para o Open, cara. Eu acho que tu ganhas o clássico facilmente, cara. É que tu já tens uma maturidade muscular e um tamanho fora do normal. Para já, tu tens uma coisa muito difícil de ver. Muito. Tu tens um treino inferior muito lá à frente já. Nem há Opens aqui porque ela a competir neste momento não tem uma perna dessa. É verdade, eu ouvi. Por isso, meu amigo, Este fim de semana tu já tens um treino inferior brutal. O teu braço também está muito bem equilibrado. O resto é pôr um bocadinho mais de carne no ombro, um bocadinho mais no peito, um bocadinho mais nos dorsais, mas estás no caminho certo, meu amigo. Transformar isto num atleta de topo num ano é... Tu sonhas em ir para a Open? Sonhas em ir para a Open ou queres manter a classe? Meu objetivo, eu gostava de ficar na Classic, mas... Eu acho que ele está a fazer bem, eu acho que a progressão tem que ser uma progressão natural. Percebes? Que é para também dar tempo ao teu corpo de crescer de uma forma natural. Eu acho que a Clássica agora está ótimo. Uma preparação para uma prova vai fazer com que tu baixes o teu percentual de gordura ao máximo e estejas com o máximo de massa magra possível, e quando fizeres o rebound vai ser brutal. Vais meter aí 10, 15 quilos à vontade e depois a trabalhar nesses 10, 15 quilos e tu... acho que o caminho, eventualmente, nos próximos anos será o Open.
se tu fizeres as coisas direito, ou então limitares a tua capacidade de crescimento e ficares sempre aí, não é? Porque sabes que o comportamento normal de qualquer corpo, principalmente da tua idade, é crescer. Não é? Se tu fores progredindo naturalmente sem lesões, é crescer. E portanto, eu digo isto primeiro porque vejo potencial para isso e segundo, pela tua idade. Tu, se quiseres continuar no clássico, vais estar constantemente a ter que cuidar do move e a ter que limitar a tua progressão, porque senão tu vais progredir para o Open facilmente. Estás a pesar quanto? Agora 91 em jejum. Então, estás a ver, 91 tu vais competir para aí com 82, 83. E vou-te já dizer uma coisa, talvez até puxes para os 84 com o carb up, mas vou-te já dizer uma coisa, tu sobes para os 100 depois logo no rebound, facilmente. Facilmente. E virgem como tu deves estar em muita coisa, depois a trabalhar a sério, tu fazes um move que vais para os 112, 115 a brincar. O melhor feedback que queres é impossível. Não, mas é verdade, é assim que se tem que pensar, pá, porque se não for assim, então não estamos a pensar em progressão, estamos a pensar em ficar na mesma categoria, e aí já é diferente. Muitos parabéns mesmo, pá. Muito obrigado. Tu está aí muita genética também, está aí muito DNA teu, mas foda-se, está aí muito trabalho também, nota-se bem, cara, foda-se. Muito trabalho mesmo. Eu acho até que tu devias te concentrar, depois desta prova, devias te concentrar mesmo, muito seriamente, naquilo que eu te disse, peito, ombro, dorsal, porque as tuas pernas, pá, elas crescem sem treinar. Está a fazer 4 séries por semana. 4 séries, não é? Elas, 4 exercícios, é que eu 4 acabei de séries. dizer agora, elas crescem sem treinar. Não, Eu disse por dizer, já deu para perceber, já sei como é que é. Quando se vê uma anormalidade destas, no bom sentido, isto é um dom, pá. Isto, faça o que ele fizer, não perde também nas pernas, não perde. Pelo contrário, cada vez ficam mais definidas, mas sem perder também, porque isso é uma benção, pá. Principalmente para um atleta como nós, não te podes esquecer do gêmeo. Não, gêmeos eu estou a treinar sempre. Sim senhora, mas parabéns, meu. Muito obrigado. Obrigado a vocês virem aqui. Foi uma honra. Não, Foi uma honra um foi dos melhores minha, vídeos isso, nada do disso. canal. Obrigado pelo Sim. feedback. Arthur, Tenho certeza que foi minhas muito valioso para o felicidades. Arthur. E fica aqui o convite, o que eu puder ajudar, sempre que vocês quiserem regressar aqui, pá, não vos cobro nada, pá, e se puder ajudar as tuas esposas também te ajudo sem problema nenhum, porque acho que é o contributo que o pessoal da minha idade tem que fazer ao vosso pessoal, pá, não me custa nada, pá. Portanto, pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Este foi o vídeo. Espero que vocês também tenham aprendido como nós aprendemos. Foi uma lição enorme. Eu aprendi muito, absorvi muito conhecimento, o Arthur também. Aprendi bastante hoje. E esperem por mais vídeos. E isto é o culturismo old school. O verdadeiro. Obrigado.